notícias da atualidade? Então, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notícias assim que forem postadas. E também deixe o seu like. Boa noite, pessoal. Desculpa mesmo aí que eu acabei encerrando a outra live sem falar de uma coisa que eu falei que no início eu digo, tem que falar sobre o Zé Dirceu e a Uni, e acabei esquecendo. Então, a todos que entrarem aí novamente, eu vou ser bem rapidinho nessa live aqui, tá bom? Mas inclusive um pessoal aí me escreveu e eu quero basicamente só falar sobre o que essa pessoa me escreveu aqui, sobre o Zé Dirceu, tá? Ter ido para Cuba. É lógico que ele foi solto pelo Dias Toffoli, né, para ir para Cuba, agora dia 14 de julho, se eu não me engano, para a reunião do Foro de São Paulo, com toda a comunada, né, os bolivarianos, todo o crime político organizado, de direita, de esquerda, porque são todos criminosos que se disfarçam de partido e de sigla. Mas não importa, toda aquela bandidagem lá em Cuba, e daí voltou para cá. Vocês lembram que foi logo depois que o Zé Dirceu foi solto por Dias Toffoli que tentaram soltar, né, aquele outro criminoso lá, ou pelo menos aquele agente que trabalhou para o crime, né, político organizado, tentou soltar o Lula, o desembargador lá que parece que já foi punido com aposentadoria lá no TRF4. Punido com aposentadoria. Não sei, isso eu não sei se procede, mas enfim. Daí o Zé Dirceu parece que andou se encontrando com a UNE, a União Nacional dos Estudantes. E aí eu recebi algumas pontualidades aqui sobre a UNE e o José Dirceu. Segundo o que a pessoa me escreveu, ela diz o seguinte: a UNE é uma associação comunista disfarçada de militância estudantil. Desde quando estudante é militante de alguma coisa? Militante vem de militar. Militar é servir a uma causa, né? Ser um militante, né? Agir por uma causa. Militar, é só você ver lá, põe militar no Google que ele vai te falar certinho, né? Que o militar é se predispor, se dispor a agir, a fazer por algo ou por alguma coisa. Então, desde quando estudante é militante de alguma coisa, né? A militância estudantil. Militante vem de militar. No nome está escrito que são militares do comunismo. É isso mesmo. É isso mesmo? E são estudantes, e não são estudantes, são um bando de burros, porque nem português eles sabem. Mas isso é influência da maconha e de outras drogas e coisas que eles não se lembram mais. Esta palhaçada da UNE de militante, né? Eu adorei essa aqui que ele escreveu. Não são estudantes, são um bando de burros, porque nem português eles sabem. Mas isto é a influência da maconha e de outras drogas e coisas que eles não se lembram mais. É exatamente assim. A UNE sempre foi influenciada por José Dirceu, Marco Maciel e Fernando Henrique Cardoso. Preste atenção, você pai e mãe que tem filhos na escola e nas faculdades. A UNE foi fundada em 1937. Vocês vão ver no jornal qual foi... no jornal o Guardião do Brasil vai falar sobre a UNE. E todos os seus grupos iguais, né? Ou seus grupos ideologicamente parceiros, companheiros, seus grupos companheiros, como diz o velho chefe barbudo do Quinto dos Infernos, Lula Ladrão. A UNE foi fundada em 1937. Vocês vão ver no jornal Guardião do Brasil, inclusive, sobre isso. Qual foi a outra organização criminosa que também foi fundada em 1937, no mesmo ano da fundação da UNE? E por quê? Essa data não é coincidência. A UNE foi fundada meses depois de uma grande organização criminosa e foi criada para pegar os jovens com apelos e promessas de que eles podem fazer a baderna que quiserem, que podem fumar maconha, usar drogas, que podem usar todas as drogas, correr pelados pelas universidades e pelas ruas, fazer sexo em público, bater em professores,
que não são comunistas e tudo quanto é tipo de libertinagem, vagabundagem, crime, sacanagem, né? Que é a iniciação ao terrorismo. Foi para isso que a UNE foi criada. Então, segundo quem me escreveu aqui, para produzir e reproduzir marginais, criminosos e maconheiros, para produzir vagabundos. A intenção da UNE de José Dirceu é criar consumidores para o tráfico de drogas. O que a UNE produz são verdadeiros, de verdade, são usuários de drogas, baderneiros, bagunceiros e pessoas literalmente com o cérebro afetado pelas drogas, porque é só sendo um afetado mentalmente para acreditar nas merdas que José Dirceu fala. E seguem fielmente isso. Ela nasceu em 1937, essa porcaria, né? É que nem sindicato. O que será que tem a ver com a criação de algum sindicato em 1937? No jornal Guardião do Brasil vocês vão saber. Para produzir, tá, então. É fácil mandar os outros se matarem, não é, José Dirceu? Mas pôr o dele na reta ele não põe não, né, Zé Dirceu? Por que é que ele não faz o que ele manda os outros fazerem? José Dirceu é cúmplice de todas essas mortes, todas elas. Tudo o que ele sabe fazer é montar organizações criminosas para destruir as famílias e para destruir o que os outros constroem. É só o que Zé Dirceu sabe fazer, é para isso que ele existe. Ele é um articulador, um administrador, um planejador. E é só o que sabe ensinar para todos esses seguidores mentalmente afetados que ouvem o que este rato fala. A UNE só se prestou até hoje a fazer movimentos e passeatas para defender o dinheiro que Dirceu e seus comparsas querem roubar, né? E foi isso que eles fizeram até agora. Eles só servem de capacho, de pinico. São só imbecis úteis, acreditam que fazem parte de alguma revolução ou qualquer tolice que o Dirceu prometer para eles. Mas eles só são mesmo burros o suficiente para serem usados. São só olha só, a UNE, segundo aqui o que nos foi escrito, ela é só uma prostituta do crime político organizado. Só uma prostituta, um gurizinho que tem que ser transformado em viado, guriazinha, menininho que tem que ser transformado em viado e menininha que tem que ser transformada ou em machorro ou em prostituta. Pois é. E será que não é? Será que a gente já não viu o suficiente? A Raquel Doge, olha que interessante. Aquela que eu bani da página Cruzada pela Liberdade. Esse foi um dos maiores prazeres esses anos todos. No meio de luta com tantos canalhas e vagabundos, eu tive esse prazer aí de banir do Cruzada pela Liberdade a Raquel Doge. Ela pediu a prisão do Dirceu de novo e determinou que o pedido dela deve ser julgado pelo plenário do STF. Ora, por quê? Ele é um criminoso comum, está no STF, por quê? E por que pelo plenário? Será que ela não confia nos bandidos da segunda turma? Só o Fachin está mandando entes para a cadeia? O resto dos canalhas soltam tudo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Agora que o Toffoli soltou, o Zé Dirceu, para ele poder ir para a cúpula do Fórum de São Paulo em Cuba, no dia 14 de julho, esse criminoso, terrorista e assassino, pai do PCC, pai do PCC, junto com Lula e Genuíno, está juntando a JR8. Você sabe o que é o JR8? Vai lá, põe no Google lá, movimentos guerrilheiros terroristas, que você vai encontrar lá o MR8. E aí a Juventude Revolucionária 8 de Outubro, que é o JR8 atual, junto com a UNE, a UBS e a ANPG, para assinar uma cartinha e entregar para o PT, PDT, PSDB, PCdoB, PSOL, entre outros, pedindo para que todos os maconheiros, bandidos e traficantes do Brasil se unam em grupos para as eleições.
Olha que legal. Vamos somar isso aí. O mandato do Fux, para ser até o final de outubro de 2018, foi encurtado em 3 meses e 3 meses e meio para colocar a Rosa Weber no comando do Supremo Tribunal Eleitoral. O Toffoli assume a presidência do STF em setembro. Nossa! Ai, Jesus, que povo! O STE, o Supremo Tribunal Eleitoral, acabou de aprovar o título eleitoral digital e está pedindo, pelo amor de Deus, para que todo mundo faça isso o mais rápido possível, com 15 propagandas por dia nos canais de TV. Só que não colocou, quase ninguém está fazendo esta merda, porque todo mundo sabe que é mais um mecanismo para fraudes, para fraudar as eleições. Não chega às urnas fraudulentas, agora ninguém precisa mais votar. Vai ser automático agora com esse título digital. O Dirceu foi solto por Toffoli para ir a Cuba, estupraram a justiça para isso, depois estupraram a Constituição, as leis e a justiça de novo para tentar tirar o Lula da cadeia a todo custo. Cadê a Dilma? Cadê a Marina Silva? Cadê a Gleisi? Cadê o Requião? Cadê o Lindenberg Farias? Cadê o Temer? O que aconteceu com todos esses criminosos, que todos esses criminosos sumiram? De repente assim, eles se calaram, sumiram desde uma semana antes da reunião do Foro de São Paulo em Cuba, que nenhum deles apronta nada? Que estranho isso. Agora parece que o Dirceu querendo ligar todas as associações de maconheiros do país aos partidos políticos criminosos. Ele acha o quê? Que esse bando de moleque vagabundo que aceitam fazer parte dessas associações de vagabundos vão pegar em lanças de maconha para tocar o terror? Pelo visto, a maconha fez o Zé Dirceu sofrer de amnésia. Parece que ele esqueceu do que aconteceu com ele e com todos os bandidos e terroristas e criminosos em 1964. Tá esperto, terroristinha? Vai na fé, Dirceu. Chama todos os seus XX aí de plantão para levar o terror por você. Porque nisso o Dirceu é mestre e ele sempre acha um retardado mental afetado pela maconha para pagar o pato por ele. Se esses moleques que fazem parte da UNE, da UBS e da ANPG caírem nessa ideia de Dirceu, eles que aguentem as consequências, e os senhores, que são pais e mães desses meninos, orientem seus filhos a lutar e a defender o que é certo. Se afastem dessas organizações, porque vai sobrar. Vai ser com essa molecada que fuma maconha, que fica lá na viadagem, na sacanagem, na putaria, na libertinagem, dentro das faculdades e das escolas no Brasil, que vão ser postos para morrer na frente. Tá? É isso que eles fazem, é assim que eles agem, sempre agiram. Tem mais de 50 associações estudantis no Brasil. O Dirceu só juntou lideranças de 3, da UNE, da UBS e da ANPG. Tá? Só 3. Todas as outras sabem que esse bando destas 3 não são úteis para nada, a não ser para servirem de bucha de canhão do Zé Dirceu e do crime político organizado e de seus comparsas. Então, fique esperto, povo, pelo amor de Deus, tá bom? Grande abraço. Quem está chegando agora, por favor, assista, tá? Eu vou encerrar aqui, ela carrega em 2 minutinhos e assista, porque é importante o que a gente falou aqui, é muito importante, tá certo? E não posso deixar de fazer, né, a minha chamada aqui para o jornal Guardião do Brasil, tá? No Facebook, o Guardião do Brasil, e www.oguardiaodobrasil.com.br. Precisamos que todos assumamos a responsabilidade pelo jornal, para que ele não, né? Não pode ter político, não pode ter corrupto, empresário corrupto por trás, só depende de nós. E aí, para levar isso tudo até vocês e até o povo, para que o povo se una no Brasil. Isso não se faz sozinho, tá certo? É preciso levar a sério e assumir compromisso. Grande abraço. Até mais.